Olá, meu nome é Bianca, sou aluna da Universidade Estácio de Sá, faço curso de graduação em Licenciatura em História e vou apresentar o meu trabalho Prática de Componente Curricular. A proposta do trabalho nos deixa uma charge para que possamos analisar, que vou deixar a seguir, e também um texto de apoio sobre conhecimento prévio que estará disponível na descrição do vídeo. Nós percebemos naquela charge que duas das crianças que foram citadas já tinham um conhecimento prévio sobre aquele assunto que ela ia tratar, que era regiões do Brasil. Quando o conhecimento prévio é abordado em sala de aula, ele gera uma troca de informações entre o aluno e o professor e também gera um maior interesse dos alunos sobre aquele tema. Assim, o professor vai ter uma aula muito mais completa, vai poder se aprofundar mais naquele tema de acordo com o que os alunos já sabem e os interesses de cada um, dos alunos no caso. E para o professor saber como trabalhar esse conhecimento prévio, ele pode perguntar aos alunos, a partir da iniciativa que os alunos já estão falando sobre aquele assunto que ele está tratando, e também pode fazer um questionário de perguntas sobre o assunto, com alternativas de sim ou não. Ou o aluno também pode escrever um pouco mais sobre aquele tema, né? Em uma folha, escrever um pouco sobre o que ele sabe daquele tema, sobre regiões onde ele já morou, sobre regiões que ele conhece, que parentes dele já esteve e ele tem conhecimento sobre aquilo. Assim, a aula vai ser muito mais dinâmica e muito mais didática também. Os alunos vão ter um conhecimento profundo daquele tema, tendo uma aprendizagem significativa para aqueles alunos. E o professor também vai ser beneficiado com aquelas informações que os alunos vão trazer. A gente pode dizer que o conhecimento prévio é um dos pilares da aprendizagem, porque ele torna tudo isso possível. A segunda parte do trabalho nos pede para nos colocar no lugar daquela professora. Como dar essa aula sobre regiões do Brasil em que dois alunos já demonstraram conhecimento prévio, já demonstraram interesse, e como fazer que as outras crianças da sala de aula também tenham interesse sobre esse assunto? A primeira pergunta é: quais atividades seriam realizadas? Após conversar com eles e descobrir se alguma outra criança, além dessas duas da charge, veio de outra região do Brasil ou se seus pais, algum parente veio de outra região, para que eles possam se identificar com o tema e falar o que elas sabem a respeito dessa região, né? Eu tentaria trazer para elas mapas, livros e materiais úteis, citando primeiro o mapa do Brasil, com a divisão de regiões, para que elas pintassem cada região de uma cor, né? Identificando quais são as regiões do Brasil, sabendo diferenciar quais são. Tentaria também me inspirar em livros sobre as regiões do Brasil. Tentar também trazer esses livros para o ambiente da sala de aula, para que essas crianças pudessem folhear o livro, marcar, e conversar com os alunos, com os outros amigos, né, os colegas, sobre esse assunto. Outra ideia interessante é dividir a sala de aula em grupos de 5 pessoas para que cada grupo falasse um pouco mais sobre as regiões do Brasil. A segunda pergunta é como seria a avaliação dessas crianças. Os trabalhos em grupo poderiam ser avaliados, é uma boa ideia, além dessas formas tradicionais que são provas e testes, né? O trabalho em grupo seria uma coisa mais diferente. Traria uma diversão por ser em grupo com colegas e poderia sim ser avaliado. Uma ideia interessante que eu tive também é fazer um quiz em sala de aula e um passaporte para cada criança que pudesse ser carimbado ou colado um adesivo para que elas ganhassem um a cada região completada. Um número estipulado de perguntas a cada região, e conforme elas fossem acertando as perguntas que eu fizesse para elas ou que estivessem no quiz, elas pudessem ser premiadas, tornando esse um aprendizado muito mais divertido. A terceira pergunta é como eu responderia as considerações realizadas pelos alunos na charge. E lendo mais um pouco essa charge, né, a gente consegue perceber que a professora teve um preconceito, acabou cometendo, né, um preconceito linguístico ali na hora de repreender o aluno sobre a forma como ele estava falando. Ele pode sim ter errado ao falar alguma coisa ali, porém o erro não tá no sotaque dele, né? A gente não pode ter esse tipo de preconceito, principalmente com uma forma de uma pessoa falar. Existem várias variações linguísticas e não é errado ter sotaque. Respondendo à questão, eu aprofundaria mais o diálogo entre o professor e o aluno e pediria para que cada aluno, não só os dois que foram citados na charge, citassem um pouco mais sobre as regiões, se eles vieram de outras regiões, se eles conhecem outras regiões. E eu pediria para que eles falassem um pouco mais da temperatura daquele lugar, sobre as comidas,
sobre as comidas típicas, né? Sobre os usos daqueles lugares, os costumes, as festas. E tentaria trazer mais esse diálogo entre professor e aluno, que eu acho uma coisa muito importante na sala de aula.